5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e hoje o episódio do Quark Podcast está sensacional, porque hoje o assunto é ótimo. O assunto é sobre aquela coisa que a gente, antes de dormir, sabe, quando a gente fica olhando pro teto pensando na vida, a gente fala, putz, podia rolar, hein? Que é o que? A vacina. Não só a vacina, mas o que as vacinas em geral, né? Mas, claro, a gente não consegue fugir muito disso, que a coisa mais importante sobre vacina que a gente tem ouvido falar é a vacina do coronavírus, né? Então, falamos um pouco o que é vacina, como funcionam as vacinas, por que funciona, por que é seguro. E é isso. Espero que gostem. Não esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais. Procurem por Quark Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify. Manda aí o episódio pra galera, manda pra família, que é importante. E é isso aí. Valeu! Fala, meus imunizados, minhas imunizadas, ou quase isso, conforme a época do ano aí, se já rolou, porque a gente grava um pouco antecipado, então a gente não sabe se já estamos vacinados ou não, mas hoje o assunto é vacina. Então, um assunto polêmico, interessante, importante, atual, né? Bem atual, porque estamos vivendo um período que a gente precisa muito de uma vacina. E acho que é legal, não sei se meus colegas concordam, mas começar já explicando o que é a vacina, né? O que é uma vacina, o que é um remédio, o que é um soro. O que é vacina, o que é injeção aí, porque vai que a gente se confunde no meio do episódio entre injeção e vacina. Qual que é a diferença de vacina pra benzetacil? Ué. Então vamos lá. Vou falar aqui a verdade. Pra quem tá começando aí, vou deixar esse corte aqui no começo mesmo pra explicar que o Luiz não botou o microfone pra gravar e a gente tá gravando de novo. E daí, ali no meio do episódio, lá quando a gente tava com meia hora de episódio, o Luiz... eu falei, né, sobre a benzetacil e o Luiz falou, cara, benzetacil não é vacina. E aí, eu tô apontando essa gafe aqui pra gente não cometer o mesmo erro que a gente cometeu lá no começo. Então, aprenda com seus erros. E passe vergonha. Isso aí. É engraçado. Mas vamos lá. Já falando tudo que eu já falei sem gravar antes, a vacina, cara, ela é uma prevenção pra você não pegar doença. Então, o remédio você toma depois que você tem a doença. O soro, ele é um composto feito com anticorpos pra alguma coisa, seja pra doença ou pra um veneno. Então, quando você leva uma picada de cobra, você usa o soro que contém anticorpos, que geralmente vem de cavalo, é produzido em cavalos. Esse anticorpo, e ele é colocado no seu organismo para combater essa toxina, por exemplo. Já a vacina, ela serve antes de você ter o contato com a doença. Então, você usa o patógeno, que é o causador dessa doença. A vacina é feita geralmente com esse patógeno atenuado, enfraquecido. Ele é colocado no seu corpo, então por ele estar enfraquecido, ele não tem a capacidade de causar a doença no seu organismo. Mas ainda assim ele é o patógeno, ele é o causador. Então o teu corpo vai olhar aquilo lá e vai falar, meu Deus, estou sendo atacado, e vai... Viu, antes de você seguir, o que é essa atenuação? Por que é chamado de atenuado? Então, atenuado é um enfraquecido, porque assim... No caso de vírus, por exemplo, a gente não pode falar um vírus morto, porque, até uma curiosidade legal, existem várias controvérsias na biologia de que esse vírus é um ser vivo, porque ele não segue padrão de ciclo de vida que outros seres vivos seguem. Ele é basicamente um pedaço de material genético que, em algum momento, por alguma cagada, escapou da célula, e ele é um material genético envolvido numa proteína, só. Isso é um vírus. É um pedacinho de DNA ou RNA numa cápsulazinha. Então ele não é bem um ser vivo. Ele não tem a capacidade também de se reproduzir sem usar o material genético de outro ser vivo. Então a gente não diz que é feito com vírus morto, porque não dá para matar alguma coisa que teoricamente não é viva. Então é um vírus atenuado, um vírus inativado que fala.
Ou então, se for no caso uma bactéria, existe todo um processo de enfraquecimento dela, que ela ainda é reconhecida como uma bactéria pelo corpo, mas ela não está ativa, não tem a capacidade de te infectar. Então, eu não sei se eu respondi, ficou claro, deu para dar uma entendida. Sim, senhor. É um vírus que é uma borboleta sem asa, é um mosquito sem asa. A única coisa que ele faz, ele não consegue fazer. Isso. Mas O mosquito ainda pica, né? Mas a borboleta, a coitada. borboleta salvou. Então, a borboleta sem asa. Um avião sem asa, uma fogueira sem brasa, né? Enfim, então a É o vacina déficit sem o punk. Hã? É o déficit sem o punk. Enfim, então a vacina é um composto feito com esse patógeno, que é o vírus, a bactéria, o causador da doença, atenuado, que é colocado no teu corpo, o nosso corpo olha e fala, ô louco, tô sendo atacado. Aí ele entende, ele aprende, ele cria anticorpos para combater esse patógeno atenuado, e ele fica com essa memória no sistema imune. Então a gente aprende a combater aquele patógeno. Aí, quando a gente entrar em contato com o patógeno na natureza, assim, sem estar atenuado a todo vapor, quando ele entrar a tentar infectar nosso corpo, a gente vai ter uma resposta imune muito mais rápida, porque a gente não vai precisar aprender a combater aquele patógeno, porque a gente já sabe. Então a nossa resposta imune é muito mais rápida e não dá tempo de a gente desenvolver a doença e a gente fica safe, tranquilo, sossegado. Mas por quanto tempo? Então, isso aí que existem as pesquisas, né? Porque pode ser que a gente tenha uma imunidade pro resto da vida, pode ser que a gente tenha que reforçar ela ao longo da vida. Então, com estudos a longo prazo, a gente vai entender por quanto tempo a gente está imunizado. Mas que nem no caso da vacina da gripe, que a gente tem que tomar todo ano, é porque a vacina da gripe também sofre muitas mutações, então basicamente todo ano é entre aspas, um vírus novo. Então a vacina tem que ficar se atualizando para continuar imunizando contra esse vírus. Viu, mas aí você citou a bactéria, né? E a bactéria é diferente do vírus, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vacina, a produção da vacina para bactéria é diferente da produção da vacina para vírus? Qual que é essa relação? Então, a produção de toda a vacina tem suas diferenças, mas a questão, assim, a função da vacina é fazer o corpo entrar em contato com o patógeno, de maneira que o patógeno não vai infectar não só entrar em contato com o patógeno, a função da vacina é ensinar o corpo a se proteger do patógeno. Então, seja ele um vírus ou uma bactéria, o que vai mudar é o processo que o nosso corpo vai responder a ela. Mas a função da vacina é mostrar pra gente, pro nosso organismo, que esse aqui é o patógeno, aprenda a combater ele, seja um vírus ou uma bactéria. Lógico que existem N fatores que diferenciam a produção de uma coisa para outra, até entre vírus de DNA, de RNA, tem vários fatores que diferenciam o processo de produção de uma vacina, ou qual vai ser o tipo de vacina, que a gente hoje tá entrando em contato aí com vários termos e de adenovírus e vírus de RNA, isso aí dá pra gente conversar mais pra frente, mas existem inúmeros processos, não só para vírus como para bactéria, para criar para desenvolver essa vacina que ela seja mais eficaz. Então, toda vacina é diferente o processo de produção de uma para outra, não só entre patógenos de um tipo ou do outro. E é foda isso, porque um ponto interessante da pandemia, cara, é que a gente começou a se interessar por umas coisas que ninguém dava bola, né? Por exemplo, como que funciona álcool em gel, vacina, como que funciona a vacina, o que é eficácia e tal. E, cara, tipo, eu não tenho muito conhecimento sobre outras vacinas, mas eu estudei mais essas da Covid e tá tendo uma inovação, assim, né? Parece que essa vacina da Pfizer e da BioNTech, que usa o RNA do vírus e tal, né? Tipo, parece que é uma coisa nova. Porque as outras vacinas eram meio que você pega o vírus, você atenua ele e boa. Você, assim, é o princípio para imunizar alguém.
E agora tá tipo tem essa da RNA que age numa proteína e tal. Então, isso é legal, a gente pode... Explica aí pra nós. Vamos falar então, vamos definir então as três principais vacinas que estão... Não as três principais vacinas, mas as 3 categorias de vacinas que está sendo apresentado pra gente aí nessa pandemia. Então, vou usar de exemplo as três vacinas aqui, que é a de Oxford, a da Pfizer e a Coronavac. Então, a Coronavac é a mais tranquila de entender, que é esse esquema, é o vírus inativado, atenuado, que é injetado no nosso corpo reconhece ele, produz anticorpo, e quando a gente entrar em contato com o vírus de novo, a gente já vai saber combater ele. Sem segredo, melzinho na chupeta, que todo mundo conhece, é feita vacina assim há muito tempo. Aí, a de Oxford, ela usa o adenovírus. Adenovírus é um grupo de vírus muito conhecido já pela ciência. Tem vários adenovírus que infectam o ser humano, tem adenovírus que infecta vários animais, que geralmente causam resfriado, uma gastroenterite, alguma coisa assim. Então, a de Oxford utiliza um adenovírus que causa gripe em chimpanzé. E ela não tem a capacidade de causar gripe no ser humano, não causa quase... Isso eu não tenho totalmente esse conhecimento, mas pelo que eu lembro, esse adenovírus dele não tem chance de infectar o ser humano. O que eles fazem, eles pegam esse adenovírus e eles editam o material genético dele. Eles pegam um pedacinho do material genético do coronavírus e colocam no adenovírus. Se eu não me engano, é um pedacinho do material genético que é responsável pela proteína que tem em volta do coronavírus, aquelas spikes, que tem o termo que está em inglês, mas é aquela coroa do coronavírus. Então eles colocam esse pedaço desse material genético no adenovírus e acabam criando um vírus que é meio adenovírus, meio coronavírus. Então esse adenovírus ele tem essa proteína que o coronavírus tem em volta dele, esse adenovírus também tem essa proteína. Então, quando eles injetam a vacina no nosso corpo, eles estão injetando um outro vírus, que é o adenovírus, que não causa doença nenhuma na gente, porém ele tem uma característica igual à do coronavírus, a mesma proteína. Então, o nosso corpo vai criar anticorpos para essa proteína, para esse adenovírus que tem essa proteína. Então, a gente vai reconhecer essa proteína como sendo a do invasor e vai criar anticorpos para ela. E quando a gente for infectado, ou quando a gente entrar em contato com o coronavírus, a gente já vai ter anticorpos para essa proteína e não vai se infectar, porque a gente teve contato com o adenovírus híbrido, adenovírus, meio coronavírus. A gente cria imunidade de certa forma tanto para o adenovírus quanto para o coronavírus, mas na situação pandêmica que a gente se encontra, interessa para nós a parte do coronavírus. Então, é um outro vírus que é parecido com o coronavírus que cria essa imunidade no nosso corpo. Ele tá disfarçado de coronavírus pra galera do corpo treinar. Tá só com a fantasia de coronavírus ali, mas a gente cria anticorpos que são eficientes pro coronavírus daí. Aí a da Pfizer é a mais complexa, que é o Felipe falou, é a mais inovadora acho que é da Moderna também usa essa mesma técnica, que é a tal da vacina de RNA. Pra gente entender ela, a gente entra num assunto que talvez seja um pouco complicado de explicar, talvez não. O que é o RNA, o que é, para que ele serve, o que ele tem a ver com o nosso DNA. Então tem uma analogia que eu inventei que eu acho que fica mais fácil de explicar isso. Vai começar o Telecurso 2000 de RNA. Telecurso 2000 de síntese de proteínas. A gente sempre escuta falar de DNA, mas o que é o DNA? O DNA é 2 fitas, né? E elas são formadas por uma cadeia de nucleotídeos, que são, a gente conhece pelas letrinhas lá, A, U, C, G, que é a adenina, a guanina, a uracila. Então, é a combinação de trincas, de 3 a cada 3 letrinhas, ele é um código para um aminoácido. Então, quando a gente vai sintetizar uma proteína, a gente precisa consultar o nosso DNA, porque lá o DNA é como se fosse um livro de receita. Então lá ele tem todas as receitas de tudo que a gente precisa para o nosso corpo, tá lá no DNA.
Então, para ficar mais fácil da gente entender essa analogia do livro de receita, é um livro de receita que está preso em algum lugar. A gente tem um quarto da nossa casa que é o livro de receita. Está preso lá, está num pedestal fixo, a gente não pode tirar esse livro de receita desse quarto. Então, quando a gente quer fazer vou fazer um bolo, a gente vai até esse quarto, lê no livro de receita, acha lá onde está o bolo que a gente quer. Achou o bolo, lá vai ter a receita desse bolo. Então a gente vai pegar um papelzinho e copiar a parte que a gente quer desse livro de receita, para a gente saber os ingredientes e o processo, tudo que a gente vai precisar. Anota ali, aí a gente vai para nossa cozinha, que é uma cozinha tipo um Masterchef, que tem o mercado junto à cozinha. Patrocinado pelo Então a gente Mercadão. a gente vai pegar essa cópia que a gente fez da receita do bolo, vai levar para a cozinha e vai pegar os ingredientes e juntar lá e fazer o nosso bolo. É basicamente assim que a nossa célula funciona. O DNA é nosso livro de receita. Aí o RNA mensageiro, ele é uma fita de material genético. Então, em vez de ser o DNA que é 2 fitas, ele é uma fita só. E ele é essa nosso papelzinho. A gente vai até o DNA e faz uma cópia da parte do DNA que a gente vai fazer. Tipo, eu vou fazer uma proteína X. Então a gente vai na parte do DNA que tem a receita da proteína X. Aí é feita uma cópia desse pedaço em uma fita de RNA. Então o RNA é o papel anotado. Ali tá a parte da receita que a gente quer. Então esse RNA mensageiro, ele tem esse nome porque ele leva essa informação do material genético até o ribossomo, que é o produtor, o que vai produzir a proteína. É o Mercadão. O ribossomo. Do Masterchef. Lá ele vai ler esse RNA mensageiro. Enquanto ele lê, ele vai pegando os aminoácidos e agrupando e formando uma proteína. Então, isso é o RNA mensageiro. O processo de síntese de proteína é assim. O DNA tem a receita, o RNA lê a parte que precisa, né? Ele faz essa cópia da parte que vai ser usada, vai até o ribossomo vai fazer essa proteína lendo o RNA. E assim a gente faz o nosso bolo. Eu expliquei de maneira simples, mas acho que é o suficiente para a gente entender como funciona a vacina da Pfizer. Você já pode pegar o seu diploma do Telecurso 2000 na saída. Final do episódio. Você já aprendeu a fazer bolo e RNA mensageiro. Então, só pra resumir, né? Tipo, então é meio que a vacina, a ideia é você pegar o RNA do vírus, né? Aplicar, ele vai sintetizar aquela proteína spike, né? Do coronavírus. É basicamente isso. A vacina da Pfizer, o que ela faz? Ela é como se a gente, em vez de ir lá no quarto que tem o livro de receita, para copiar a parte que a gente quer, a gente tá no meio do caminho, acha um papelzinho no chão, pega esse papel, é uma receita. Entende? A gente tá colocando um pedaço do RNA mensageiro do vírus dentro da nossa célula para induzir a nossa célula a produzir aquela proteína. Que é essa proteína spike que você falou, que é essa coroa que o vírus tem. Então a gente coloca a receita pronta já, que não foi pega do nosso livro de receita, a gente coloca ela e faz a nossa cozinha produzir essa receita, que é a proteína do vírus. Então essa célula acaba tendo a proteína do vírus nela. Mas isso não alterou nosso DNA nada, a gente não virou um mutante. Nosso material genético tá fechado no quartinho lá que tem o livro de receita. A gente está fazendo isso tudo para fora do núcleo da nossa célula. Então, essa célula vai produzir essa proteína do coronavírus, que é só a proteína, não vai produzir o coronavírus, nada. Ela produz essa proteína do coronavírus e o nosso sistema imune reconhece isso como um corpo estranho e cria anticorpo para essa proteína. Então, quando a gente tiver contato com o coronavírus, a gente já vai ter visto aquela proteína que ele tem em volta e já vai saber combater ela. E a gente não vai se infectar pelo coronavírus. Então, basicamente esses três tipos de vacina que estão disponíveis para a gente hoje, os três são eficientes, os três funcionam, os três imunizam, que nem a gente está falando da eficiência e tal, que a Coronavac, ela tem, 53% de eficácia contra a imunização total. Mas, mesmo que ela não te imunize completamente, o teu corpo já teve contato com o coronavírus. Ele já sabe se proteger do coronavírus por causa da vacina. Mesmo que você ainda não tenha anticorpos suficiente para impedir uma infecção total,
a tua resposta já vai ser muito mais rápida do que se você não tivesse tomado a vacina. Então, ainda que você pegue o coronavírus mesmo tomando a Coronavac, você vai ter uma resposta tão rápida que você vai ter os sintomas leves ou vai até ser assintomático. Então, todas as vacinas que a gente tem disponível são eficientes e nenhuma vai te transformar num mutante, cara. Nenhuma mexe com o teu DNA. E ainda que mexesse, a gente já falou no episódio passado que para alterar o DNA do corpo inteiro é bem complicado, que não vai ser uma vacina que vai alterar também. Se você não escutou o episódio passado, escute que a gente falou sobre como... Na verdade, 2 episódios atrás, né? O episódio passado foi de o retrasado. homeopatia. É que eu escutei ontem. A gente falou sobre evolução e lá a gente falou um pouquinho de mutação e tudo mais. Então... Mas fique tranquilo que as vacinas não vão te transformar em nada, cara. E existem vários possíveis efeitos colaterais que podem acontecer por ser alérgico a algum composto. Tem muitas vacinas usam a proteína do ovo, né, na formulação dela, e tem pessoas que não podem, são alérgicas a essa proteína. Mas assim, são casos isolados e que acontece como qualquer remédio, cara. Qualquer remédio pode te dar um efeito colateral mais sério. E nem por isso a gente deixa de tomar. Então é importante, ela tem a função da vacina, ela é muito mais de imunização do coletivo do que do individual. Porque a vacina, se todo mundo está imunizado, o vírus para de circular. Diminui a chance do vírus ter uma mutação, porque ele não está se replicando direto, porque ele não está circulando, ele não está tendo contato com outros materiais genéticos. Fora que essas pessoas que não podem tomar vacina acabam ficando protegidas se as pessoas ao redor delas estão imunizadas. Então, o vírus não tem um caminho de infecção até chegar nessa pessoa que não pôde tomar a vacina. Porque toda a maioria tomou a vacina, que é o que a gente chama da imunidade de rebanho. Que realmente foi desenvolvida para rebanho, não para ser humano, mas que para você não precisar vacinar o rebanho inteiro, você vacina tantos % do rebanho. Só que no caso do ser humano, como é difícil a gente vacinar 100% da população, a gente aplica esse conceito porque ele funciona também, a gente consegue imunizar, entre aspas, imunizar a população inteira sem imunizar todo mundo. Mas todo mundo tem que tomar, que se você pode tomar vacina, tome. Eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, quando começou a vacinação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Antes até de chegar aqui, a galera falava, né? E passava vídeo da pessoa, quando tomava ali, fazendo transmissão ao vivo, a pessoa desmaiava e tal. Não é porque a pessoa teve uma reação que essa reação vai ser em todo mundo, né? Não é uma mentira da mídia, que já entra nos antivacinas. Aí, aquelas pessoas que foram filmadas aplicando a vacina e não tinha nada dentro, aí já é outro assunto. Ah, não, isso aí Porque aí a gente pode chegar. Porque brasileiro é complicado. Se você não viu esse vídeo, tem pessoas da saúde, né, que estavam aplicando a vacina na pessoa e não tinha nada dentro. Mas isso não quer dizer que a vacina não existe. Quer dizer que a pessoa estava guardando aquela dose, fingindo que estava aplicando, para aplicar nos seus familiares. Isso não é culpa da vacina e acaba atacando, de certa forma, como é que eu falo? Como é que é a palavra? A autoridade que a vacina tem, tudo que já foi construído em cima desse medicamento, não sei se eu posso chamar de medicamento, mas desse... não é bem um medicamento, mas dessa vacina mesmo. Dessa vacina da autoridade que ela tem, né? Da sua função na sociedade durante todos esses anos aí. É interessante a gente conversar sobre esse fenômeno antivacina, porque de certa forma uma situação mais recente que assim, não sei se vocês querem falar sobre isso, mas que Então, eu queria levantar uma bola antes que tem a ver com a Coronavac, só antes a gente vai chegar no antivacina com isso, que é assim, esse lance da eficácia aí foi meio complicado, né, tipo, que foi meio que divulgado não da forma correta, e daí, poxa, todo mundo achou que a vacina não prestava, porque começou assim, tipo, 100% dos casos graves, ela previne 100% dos casos graves, 78% de não sei o que, 50% de tal caso, e ninguém entendeu nada. Quer dizer, a grande maioria não entendeu nada.
E, tipo, eu queria levantar uma bola aqui que é importante, se você tá ouvindo esse podcast e tem dúvida, saiba que um ponto muito importante da vacina é evitar que ocorram os casos graves, né? Tipo, os casos de morte. Então, se parar pra pensar bem, toda a população tá vacinada contra o coronavírus. Mas, os casos de coronavírus não sumiram. Beleza. Mas, assim, o coronavírus, a doença, a Covid-19, sem ser um caso grave, ela não é nada. Sim. Sabe? Ela não tem muitos danos. Então, um aspecto importante da vacinação é evitar que aconteça esses casos mais graves, né? Que as pessoas têm que ser entubadas e tudo mais. E evitar que a população morra. Esse foi o maior problema. E daí... que ficou, né? Tipo, daí eu cheguei a ver nas redes sociais por aí, cara, a galera falando que, tipo, eu juro que eu vi isso, cara. Gente falando assim que... mas eu nem vou tomar essa vacina, pois é só 50% de eficácia. Não compensa. Não compensa o quê, né? Sabe, tipo, você não tá abrindo mão de alguma coisa pra tomar a vacina, cara. Isso é pra começo de conversa. Não vale a pena, porque qual que é o prejuízo de tomar a vacina pra você pôr na balança, sabe? 50% é melhor do que o quê? Porque, sei lá, você vai perder uma perna? Não vai, sabe? Tipo, claro que vale a pena, velho. Você tá tendo a chance de ter uma resposta imune muito mais eficiente contra a doença. Então, mas esse movimento anti-vacina não é de agora, mas também não é uma coisa tão antiga, né, cara? Ele se baseou no... Que nem a Terra plana, né? Mas a Terra plana até que tem. A Bíblia vê a Terra como plana ainda, mas também a gente não... Mas eu digo, no sentido assim, bom, a gente tem um exemplo no Brasil que foi a revolta da vacina em 1900 e pouquinho. Então não é novo também. Só que ele se fortaleceu muito pela internet. Ele surgiu, acho que o começo do movimento, oficialmente o movimento anti-vacina, foi com um estudo que foi publicado na revista Lancet, né, em 1998. Esse estudo falava que o aumento dos casos de autismo das crianças da época tinha relação com a vacina, com a vacinação contra da tríplice viral, que é do sarampo, da rubéola e da cachumba, né? Então, tipo, foi um estudo científico publicado numa revista importante, tem um embasamento, você não tem como não confiar numa parada dessa. Então isso assustou a população, com razão, de certa forma, né? Mas tempo depois foi desmentido, descobriram que o médico que tinha escrito o trabalho recebia dinheiro de advogado de processos que tratavam de efeitos colaterais de vacina. Ele estava envolvido nesse mercado e os dados tinham sido manipulados, a revista teve que fazer uma retratação, mas já estava feito, né? Já tinha... E caçaram a licença de ser médico depois, foram atrás e acho que ele ainda tem uma relevância dentro dos antivacinas, assim, mas ele sofreu as consequências. Só que nem você falou, aí a cagada já tinha sido feita, já espalhou a ideia. E a ideia... uma cagada que ecoa, né? Esse tipo de ideia se espalha que nem vírus, cara. E são várias meias verdades que entram nessa história, né? Tipo, coisa que o Olavo de Carvalho saiu bostejando por aí, que a vacina tem células de fetos abortados na composição dela. Que, assim, é uma distorção enorme da realidade. Porque essa questão é assim, no desenvolvimento de uma vacina, a gente precisa testar elas. E elas são testadas em tem aqueles testes in vitro que a gente fala, né? Que são em culturas de célula. Existe uma célula que chama REC, que essa célula, esse material biológico foi coletado realmente de um feto que tinha sofrido um aborto nos anos 70 na Holanda. E um cientista contaminou essa célula com um adenovírus, e ele usou esse adenovírus para editar o material genético dessa célula, fazendo com que ela se replicasse. Então é uma célula que a matriz foi coletada de um feto abortado, mas ela foi cultivada em laboratório e é cultivada até hoje. Ela tem uma patente em cima dela, ela é um material biológico que é comercializado para laboratórios usarem para testes, não é um feto. É uma cultura de célula. Não quer dizer que
cada vez que vai fazer esses testes, tem que pegar um feto abortado pra fazer de novo. Não é feto nada, são clones daquela célula que foi tirada nos anos 70, foi tirada de um feto, e essa célula é replicada, é clonada até hoje, e é comercializada para ser feito os testes de vacina, de medicamentos com ela. Mas essa célula não tá dentro da vacina. Ela tá no vidrinho que eles testam o composto, eles colocam o medicamento, colocam o que eles querem testar lá, o princípio ativo, para ver os efeitos desse medicamento na célula. Eles infectam essas células com a doença que eles querem estudar e tudo mais. Então não é que tem células de fetos abortados na vacina. Existe uma célula que é usada nos testes, que é clonada de uma célula que foi tirada de um feto lá nos anos 70. Mas isso aí é distorcido até chegar no que tem célula de... Estão abortando feto para ter célula para fazer vacina. O que não é uma verdade, então... Isso daí me lembrou do único episódio que eu assisti do South Park, que os caras vendiam feto de criança para fazer, tipo, coisa cosmética, tá ligado? E aí, se isso fosse real, seria mais ou menos esse episódio do South Park, porque teria que ter feto pra fazer pra todo mundo. Ter o feto no adoçante da Pepsi também, já rolou. E é o mesmo esquema, são células que eles testaram esse adoçante para ver se não causava nenhum problema pro ser humano, foi testado nessas células, mas não é que tem feto abortado na Pepsi, velho. É uma célula que é usada para testes, e só. E então a gente não tá injetando feto em ninguém, cara. Mas por conta dessas fake news e dessas distorções que o movimento vai ganhando força. E hoje em dia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, não só acho que no Brasil, mas talvez nos Estados Unidos também, virou bandeira política você não se vacinar, véio. E que é um absurdo, tipo, quem se vacina defende um lado, quem não se vacina defende o outro. E o que não faz sentido. Chega a ser burrice, cara. Você levar pra uma coisa só política que faz a tua o movimento própria da força, porque você quer defender o seu lado. Não, meu presidente falou que não vai tomar vacina, então para defender ele eu não posso tomar vacina, eu tenho que achar argumentos para não tomar vacina. E aí começa essa distorção de informação para tentar convencer os outros a não tomar vacina. O que vai dar um prejuízo gigantesco para a sociedade. Na real, se a gente olha isso daí pela história, né, que nem o Fefe citou a revolta da vacina, né, não foi nada além na verdade, o governo, ele tentou, ele ativou, digamos assim, a obrigatoriedade da vacina, e daí ele meio que tava forçando a galera a se vacinar. Mas foi feito protesto, foi tacado feito bem fogo, errado, né, cara? Foi uma coisa bem à força, então, né? Foi forçado, né? Foi forçado de verdade. Não o que tá acontecendo agora. A revolta da vacina mostra tem uma correlação com agora, que é o quê? Desinformação. Só que na época os caras usaram de força bruta. Então, tipo, realmente, assim, você não pode ver aquilo com bons olhos, porque, tipo, é o governo querendo aplicar um negócio numa população muito, tipo, que não era alfabetizada cientificamente falando, né? E daí, cara, lógico que as pessoas vão se revoltar e vão se assustar. Hoje em dia, as pessoas têm ou deveriam ter conhecimento sobre vacina, né? Aí a gente esbarra na questão dessa responsabilidade que quem tem o conhecimento tem. No sentido de que, bom, a gente está tentando fazer alguma coisa boa aqui, né? Tipo, criar um podcast para divulgar a ciência e combater a anticiência. Aí a gente tem o presidente aí, que o cara vai contra tudo, contra todos esse princípio. O cara vai lá e promove uma desinformação. E às vezes a própria, não criticando a mídia, mas existem alguns veículos midiáticos que também trazem essa informação de uma forma distorcida. Eu acho que um exemplo da vacina aqui foi a questão da Coronavac, né? Que eles divulgaram essa eficácia de uma forma meio irresponsável, e agora tem pessoas achando que a Coronavac não funciona. Sim. Que não vale a pena tomar porque é só 50% de eficácia. É porque no começo também, a primeira divulgação, ela era, sei lá, 90 e pouco por cento de eficácia, assim. Eu lembro que quando saiu era enorme. Daí falou, não, porque tem que compilar os dados e fazer não sei o que. Aí, quando foi apresentado pra Anvisa, já era 51. Daí a galera, porque como é que é essa história? Aí deu uma assustada mesmo, mas...
Daí você joga essa informação pra uma população que já tem tendência a não acreditar no governo, não acreditar na vacina. Pô, daí os caras, é o que eles precisavam pra não tomar a vacina. Não quero. Sim. Então você que está escutando esse podcast e achou legal e entendeu como é que funciona as vacinas, ou se já entendia, achou que está sendo explicado de jeito legal, passa pra frente. Manda no grupão do Zap lá da família. Só joga na roda e fala, fala que a promoção das Casas Bahia. Joga lá, aqui, quem entrar no link ganha um vale compra nas Casas Bahia, alguma coisa. Vamos divulgar isso aí, porque é importante, porque se a gente ficar vacinando 5 pessoas por semana, se ficar no ritmo que tá agora, também a gente tá passando por problema de não ter a quantidade de vacina. Mas acaba que a vacina se torna algo que não vai, né? Ela precisa ser feita no coletivo. Então, se a gente ficar devagarzinho, ela não vai ter a eficiência que a gente espera. Porque o vírus ainda está circulando, os casos estão aumentando, está surgindo várias mutações, aí, várias variáveis do vírus. Então, quanto antes todo mundo tiver imunizado, mais cedo o vírus para de circular, mais cedo o vírus para de ter mutações e surgir novas cepas, então... E quanto antes a gente ficar mais sossegado, né, cara? Já pode ir voltando ao normal. Quanto antes nós vamos poder sair da rolê, né? Então você jovem rolezeiro, você quer dar um rolê, cara, com segurança? Tome vacina. E incentive as pessoas a tomarem vacina. Sim. A gente acho que nunca teve numa época assim tão louca, tanto desenvolvimento científico e tecnológico, e tá tendo que explicar para as pessoas que a Terra é redonda. E explicar que Foi por isso que o Quark surgiu. Exatamente. E a gente tem que explicar porque a vacina, tipo, ela ninguém tá querendo que você tenha autismo e daí estão aplicando a vacina. Não tem chip na vacina, não tem nada disso. A vacina... Não tem nada que compense ter uma população com alta autismo, né? Você é meio maldoso, você nem é tão interessante assim pro governo ficar te investigando, cara. Para com isso. Quem acha que vai ter um chip na vacina para te monitorar, não parou para pensar que usa celular conectado na conta Google, com a localização ligada, tem uma conta no Facebook. Os caras não precisam de um chip em você para saber onde você tá. Você faz check-in nos lugares que você vai. Então, assim... Tem um documentário sobre isso, cara, que eu não assisti ainda, mas eu vou, que é sobre as redes sociais. Se vocês já assistiram, cite o nome. Cara, o Dilema das redes? O Google cria perfil de consumidor nosso. Dilema das redes. Aí, por que as propagandas que aparecem pra gente é exatamente o que a gente quer? Porque o Google coleta informação nossa, o Facebook coleta informação nossa, e a gente aceitou tudo isso quando criou uma conta nesse lugar. Porque tava escrito lá, a gente só não leu. Então, eles não precisam sair vacinando todo mundo para monitorar a vida de todo mundo, porque eles já monitoram, tá todo mundo com o celular no bolso o dia inteiro. Então não é a vacina que vai fazer isso. E digo mais, as pessoas que ficam falando essas coisas, porque o governo vai monitorar, você é chato, cara. O que o governo quer com você, cara? Sabe, essas pessoas você acha muito interessante, cara, da onde? Né? E esse esquema aí, na verdade, é o que, tipo, se a rede social é de graça, fique esperto. O dinheiro tem que vir de algum lugar. A moeda de troca é você. Vocês estão falando isso, mas eu tenho certeza que vocês têm uma fitinha grudada na webcam do notebook. Eu tenho, com certeza. Não, mas o ponto não é isso. Aqui, mas vocês são chatos, eu sou chatão, velho. Que vão querer te olhar na webcam? Mano, o cara do McAfee lá, ele hackeia o celular e entra nos negócios em 3 segundos, eu tenho medo dele. Não que ele vai entrar aqui, né? Mas eu também acredito na rapaziada. Rapaziada. De qualquer forma, tipo, a rede social, né, ela faz isso pra te vender coisa. A vacina, tipo, primeiro que ela não tem nada de chip, nada pra te monitorar, só que você tem que... Assim, quando a gente fala de rede social, não é realmente um problema, pelo menos acho que não. Mas a vacina quando você não toma a vacina, é um problema porque você não é... E essa é a principal discussão com relação ao grupo de antivacina, né? Não é só a tua vida que tá em jogo, cara. A gente tá vendo isso que, assim, quantos casos de pessoas
pessoas idosas e tal que não saíram de casa e morreram porque alguém saiu e passou o vírus para essa pessoa. Então, nesse sentido, se você não toma vacina, você está abrindo mão de se imunizar e você também está, tipo, assumindo o risco de passar para outras pessoas que não tem nada a ver com você, que não te conhecem e que podem, às vezes, até morrer por sua causa. E ainda que as outras pessoas talvez estejam imunizadas, o vírus, porque o vírus ele usa o nosso material genético para se reproduzir. Tá todo mundo com, não vou tomar vacina, vai mudar o meu material genético. Se você for infectado por vírus, realmente ele vai entrar na tua célula, ele vai obrigar, ele vai se inserir no teu material genético e fazer a tua célula replicar ele até a célula explodir. Então ele vai mexer com o teu material genético. Então você se infectando, você pode ser o causador de uma mutação ainda, porque esse processo todo pode gerar, é um processo instável que pode gerar mutações nesse vírus. Essas variantes que aparecem vêm disso aí. São de pequenos problemas que ocorrem nesse processo que criam uma cepa nova de vírus que pode ser mais infecciosa, menos infecciosa ou mais mortal. Então você, mesmo que outras pessoas estejam vacinadas... Não é à toa que elas surgiram nas regiões do Brasil onde mais teve caso, no Amazonas, São Paulo, e daí foi se espalhando, né? Sim, porque a probabilidade de acontecer um problema é maior, porque está tendo mais caso. Então mesmo que os outros estejam imunizados, você pode ser o responsável, não é nem entre aspas, é responsável mesmo por dar origem a uma cepa nova que pode ser resistente à vacina. Daí vai ter que ter todo um outro processo de desenvolvimento de uma nova vacina. Então é importante que todo mundo se imunize, mesmo que você não seja grupo de risco, vai ser só uma tosse que eu vou ter e tudo mais, pode ser que você vá parar no hospital, não dá para saber. E ainda assim, ainda você está dando chance do vírus sofrer uma mutação no teu processo de infecção e gerar uma cepa nova. Então, já estamos há 2 anos enfiados dentro de casa, não vamos dar sorte pro azar, sabe? O que a gente puder fazer para contribuir, a gente tem que contribuir. E não vai causar mal nenhum em você tomar a vacina, cara. Você vai ter ali talvez uma febrezinha. Mas ainda uma febrezinha é a mesma coisa com um resfriadinho, né? Então não é nada. Então é isso, galera. Divulguem esse podcast. Acho que esse podcast, para o momento que a gente tá, ele é um dos mais importantes. Não que a gente seja super especial aqui, mas esse assunto é importante e qualquer coisinha que esse podcast consiga qualquer dúvida que ele consiga elucidar ou qualquer informação que a gente conseguiu passar aqui é importante. Então dá essa força para nós aí, manda para grupo de zap, grupo da turma, grupo de venda da tua cidade, dá aquela ajudada e se vacine. Isso é o mais importante de tudo. Não tenham medo, é tranquilo, se vacine. Se você não tinha entendido nada da vacina até escutar esse podcast, ele valeu alguma coisa para você e pode valer para outra pessoa também. Isso aí. Viu, só tenho uma dúvida final. Falei. Então, é só uma picadinha? Vacina. Cacete de agulha.